Famílias das vítimas de queda de avião visitam o local do acidente. Na Alemanha, a polícia faz buscas na casa do copiloto suspeito de ter derrubado a aeronave. Polícia Federal desarticula a quadrilha que praticava fraude bilionária na Receita Federal. Ex-presidente da Petrobras nega conhecer esquema de corrupção dentro da estatal. E tem estreia de Conto de Fadas no cinema, no roteiro cultural. Agora, no Século News. Olá, boa tarde. Famílias das vítimas da tragédia do voo da Germanwings que caiu nos Alpes franceses chegaram ao local do acidente nesta quinta-feira. As autoridades separaram os familiares do copiloto das demais pessoas. A análise da primeira caixa preta indica que o copiloto, Andrea Lubitz, derrubou o avião por vontade própria. A gravação também sugere que os passageiros só souberam da situação de perigo nos últimos instantes antes do impacto. Nesta quinta-feira, as famílias das vítimas visitaram a região do desastre em um momento de grande emoção. O avião da companhia alemã realizava o trajeto entre Barcelona e Düsseldorf quando caiu. É uma situação difícil para todos, para as famílias e para nós. Estamos com eles e procuramos consolar da melhor forma possível. Alguns se acalmam apenas ao serem ouvidos, mas a emoção aflora o tempo todo. Em Marsella, o promotor Brice Robin, encarregado da investigação judicial na França, tentou explicar a tragédia com base na gravação dos sons da caixa preta do avião. Acredito que as vítimas só tiveram noção nos últimos instantes, já que no áudio só é possível escutar gritos no momento anterior ao impacto. A investigação sobre a catástrofe do Airbus A320 da companhia Germanwings nos Alpes franceses deu nesta quinta-feira uma guinada inesperada. Com base nas gravações, a justiça francesa passou a acreditar na possibilidade de o copiloto ter provocado deliberadamente a queda do avião. E a polícia alemã apreendeu vários objetos na casa onde Andreas Lubitz morava com os pais. Um homem deixou o local junto com as autoridades com o rosto coberto. Investigadores alemães revistaram nesta quinta-feira as duas residências do copiloto alemão, Andreas Lubitz, que aparentemente jogou de propósito o Airbus da Germanwings contra os Alpes franceses. Na casa em Montabaur, na Alemanha, onde o copiloto vivia com os pais, um computador e vários outros objetos foram apreendidos pelos agentes. Um homem com o rosto coberto deixou o local junto com as autoridades. A outra residência de Lubitz fica em Düsseldorf, destino final da aeronave que caiu na terça-feira. Os vizinhos disseram que o copiloto parecia amigável e costumava praticar corrida com a namorada pelo bairro. Lubitz é o principal suspeito de ter causado a queda do Airbus que matou 150 pessoas. A suspeita é da promotoria francesa, após analisar arquivos de áudio da única das caixas pretas encontradas até agora. Os promotores da cidade de Düsseldorf, na Alemanha, afirmaram que Andreas Lubitz escondeu da companhia aérea que tinha um atestado médico para ficar afastado do trabalho. Ele sofreu uma forte depressão em 2008 e continuou o tratamento por esses anos. Segundo a promotoria, o copiloto teve uma recaída nas últimas semanas, mas não pediu o afastamento das funções. Na França, as buscas pela segunda caixa preta e o resgate dos corpos das vítimas entraram no terceiro dia. A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que fraudava processos na Receita Federal. O prejuízo pode chegar a 19 bilhões de reais. A Operação Zelotes começou há 2 anos. A fraude acontecia no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. As investigações começaram em 2013 e apontaram que conselheiros e servidores estariam manipulando processos e resultados dos julgamentos do Conselho para conseguir anulação ou diminuir os valores das infrações.
Alguns conselheiros, eles eram cooptados, né, e por determinadas pessoas que vendiam facilidades para determinado grupo de contribuintes. Nós estamos falando aqui de grandes contribuintes, de valores relevantes, de processos de grande valor. E vendendo essas facilidades, eles intermediavam então essa negociação para que na hora do julgamento, na hora do voto, na hora da decisão, fizesse valer a tese daquela empresa ou daquele conselheiro que foi cooptado. A gente identificou também casos em que o processo estava parado por muito tempo, o recurso estava parado para fazer o exame de admissibilidade e para que esse exame fosse realizado, um outro conselheiro pediu valores para que isso fosse feito. Ao todo, 180 policiais federais e 55 fiscais da Receita atuam na operação. Já foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Ceará e no Distrito Federal e apreendidos R$ 1.300.000. E os prejuízos podem chegar a 19 bilhões de reais. Os acusados vão responder por crimes de advocacia administrativa, tráfico de influência, corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 12 pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira em Nova York quando um prédio desabou. Testemunhas disseram ter ouvido uma forte explosão seguida por um incêndio. A causa do fogo e do desabamento ainda não foi esclarecida pelas autoridades da cidade. Pelo menos 4 pessoas foram internadas em estado grave. Mais de 250 bombeiros lutaram para controlar as chamas no prédio situado na Second Avenue, no bairro do East Village. Uma fumaça espessa e cinzenta cobriu as ruas e socorristas isolaram 6 quarteirões da região. As chamas começaram em um prédio e acabaram afetando um segundo, que desabou. Os bombeiros descreveram os 2 edifícios como uma construção mista, com estabelecimentos comerciais no primeiro andar e apartamentos residenciais nos andares superiores. A polícia não informou quantas pessoas estariam dentro dos prédios, nem quantas empresas ou apartamentos eles abrigavam. O incidente ocorre apenas um ano depois de 8 pessoas terem morrido, quando uma explosão de gás fez desabar 2 prédios de apartamentos no Harlem, no norte de Manhattan. O East Village é uma das regiões mais populares de Nova York, atraindo um grande número de estudantes e profissionais de classe média alta. A região é repleta de boutiques, restaurantes, boates e cafés. A seguir, Graça Foster diz que desconhecia a corrupção na Petrobras. Hoje o tempo na capital João Pessoa amanheceu nublado. Durante o dia, a previsão é de sol entre poucas nuvens. Temperatura máxima de 33 graus. Em Belo Horizonte, o sol predomina durante o dia todo. Temperatura máxima na capital é de 31 graus.